pessoinhas! Hoje a gente está aqui para nossa primeira videoaula sobre escrever. Aqui eu vou dar dicas de como escrever melhor e também dicas de como proceder em determinadas situações. Hoje a gente vai começar com um tema que eu acredito que seja a primeira coisa que a gente tem que fazer. E esse tema ele vai ajudar a partir com todas as videoaulas daqui em diante. O nosso primeiro tema, a gente vai gerar em torno sobre a escolha da história e como proceder a partir daí. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é plot. Eu sei que eu uso esse termo com frequência e de vez em quando deixo algumas pessoas um pouco confusas sobre o plot. Ele é uma expressão em inglês que demonstra basicamente todos os eventos da história com efeito emocional e artístico. É o enredo, sabe? A trama, é o que dá sustentação à história, é o ponto principal, digamos assim. E o plot, a escolha do plot, ela é muito complicada, porque a gente tem que escolher uma coisa que a gente goste e uma coisa que vai funcionar na história, né? Como explicar sem dar um exemplo? É complicado. Mas o plot, ele é aquele assunto onde tudo acontece em torno daquilo. Tudo gira em torno daquela situação. Por exemplo, em Amor e Sexo, o plot é a coluna da Becca, é a sessão de 13 caras que eu quero pegar. Esse é o plot da história. E o plot, ele pode vir de várias situações. Inclusive de situações do nosso convívio pessoal, na rua, ouvindo alguma conversa, ou até vendo um filme, novela, etc. Então, de tantos plots disponíveis e até dos que vêm na nossa cabeça que não saíram de lugar nenhum, como escolher um bom tema? Difícil, né, gente? É bem complicado. Você tem que, como eu disse anteriormente, você tem que escolher uma coisa que você goste, que você ame muito, porque você que vai estar se colocando ali, primeiro você, depois as pessoas. Pensa sempre dessa forma. Primeiro é você, depois as pessoas. Você tem que amar a história primeiro, antes de passar para as pessoas. Porque se você amar ela direitinho, as pessoas vão amar também. Então, como é que você vai escolher um bom tema? Primeiro, eu costumo fazer uma lista das minhas ideias. Eu sei. A pessoa tem muitas ideias de vez em quando. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de ter listas. Mas, por exemplo, se eu assistir um filme interessante, que eu vi uma coisa interessante que eu achei legal, eu anoto. Ou então fica morgando na minha cabeça até desenvolver uma coisa mais interessante do que o filme. Eu tenho o costume de anotar também um personagem interessante, porque eu posso criar uma história e basear a personalidade de alguém, encaixar com algumas características daquele personagem, até mesmo de pessoas. A gente tem que fazer esse trabalho. Então, como é que a gente vai escolher um bom plot? A gente tem que selecionar aquele que é o melhor. E às vezes o plot ele pode vir de vários plots e formar um só. Eu tenho costume, justamente por eu anotar, eu tenho costume de juntar alguns plots. Juntar e fazer um tema só, para começar a escrever. Então, é bom a gente anotar sim, ou então quem tem boa memória, por favor, se vocês tiverem boa memória, eu estou invejando vocês nesse momento. Quem tem boa memória, gravar bem esses temas que vocês pensam, e aí quando você for parar para escrever, você vai escolher aquele melhor. Gente, não tem mistério, não tem fórmula mágica, a escolha do tema ela é totalmente pessoal. É você e o que você quer escrever. O que você mais gosta? Quais são os filmes que você mais assiste? São romances? São de aventura? São ficção científica? É aí que você tem que segurar a corda e puxar. É bem aí. Então coloca você na história, coloca seu gosto na história e ela com certeza vai dar certo. E o terceiro tópico do nosso vídeo é clichê. Olha, tem até um bonequinho bem chocado. Como é que a gente lida com clichê, gente? O clichê é clichê. O clichê, quem não sabe, são aquelas histórias que se repetem, né? São os plots que se repetem.
Por exemplo, no mundo das fanfics a gente tem aquele de colegial, né? Colegial ele é clichê. Ou então de intercâmbio, essas coisas assim são consideradas clichê. Filmes americanos de patricinha, romance água com açúcar, aquelas coisas bem batidinhas, né, que a gente vê todos os dias, que estão o tempo todo ali. Isso é clichê. O clichê é ruim? Não. O clichê não é ruim. O clichê é uma ideia que funciona, gente. Se você não sabe por onde ir, clichê, qual o problema? Você só tem que ter na sua cabeça que você tem que fazer diferente. Não adianta você simplesmente pegar uma ideia clichê e fazer exatamente igual. Você tem que ter um ponto de diferente, tem que ter alguma coisa assim, mesmo que seja a sua escrita, que tenha algum toque mais não rebuscado, mas um toque mais inovador, assim. Ou você pode ter um personagem inovador, ou você pode ter um assunto inovador, ou meter um mistério no meio que vai deixar todo mundo maluco. O clichê, ele funciona. Não adianta dizer que não, dizer que clichê é ruim, clichê não é ruim. Se clichê fosse ruim, não teria tantos filmes, tantos livros, tantas fanfics com assuntos clichês, né? Entre aspas. Então, clichê não é ruim. Não adianta você tentar fugir do clichê. Ele não é ruim e ele pode ser bom sim, se você souber como fazer. Como fazer um bom clichê? É o que eu tava falando antes, gente. Tem que se esforçar e fazer alguma coisa diferente. Como é com vocês? A gente dá a faca, oferece o pão, mas vocês que tem que cortar, tá bom? Por hoje é só, a gente volta na próxima semana, provavelmente, com um novo vídeo. E eu espero que vocês estejam gostando. E se tiverem alguma dúvida que vocês quiserem que eu fale, é só comentar aqui. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal e mandem suas sugestões pra mim que eu vou fazer com todo amor. Beijo, beijo e até a próxima! Então, só por causa sua que eu vou ter que editar essa merda, mosca. Inferno.